Você que está em casa, nós vamos aqui mandar a nossa primeira aula de filosofia. E é importante a gente recordar alguns pontos que já trabalhamos. A gente viu, por exemplo, na concepção mítica, temos o imaginário, o fantasioso, e aí, desse momento, para a concepção filosófica, não se trata de um milagre grego. Nós vamos ter algo que ajudou, que proporcionou. E a gente já falou, a partir de Marilena Chauí, as condições históricas para o surgimento da filosofia. Nós lembramos o quê? Na primeira condição, as viagens marítimas. Nessas viagens marítimas, elas permitiram aos gregos vivenciar um momento de desencantamento da desmistificação do mundo. E passou a exigir uma explicação mais concreta e real sobre a origem, porque essa explicação o mito não podia mais oferecer. E nós temos aí como outra questão, outra condição, seria a invenção do calendário. Aqui na invenção do calendário, eles podem calcular o tempo, segundo as estações do ano, e tem uma nova concepção do que é o tempo como algo natural, e não mais como uma força divina, uma força incompreensível. Nós falamos também já sobre a invenção da moeda, que deu ao ser humano essa percepção de valor, de valoração das coisas. Nós temos aqui também a invenção da escrita, que vai alargar o horizonte de compreensão, vai proporcionar uma nova concepção de vida, e temos esse espaço público. Quem não se lembra lá da palavra ágora, a praça pública. Nesse espaço eles aprendem a discutir os problemas de interesse comum, e a partir daí vai nascer a filosofia. Eles vão tecer seu destino, porque na concepção mítica eles entendem que estão presos a um destino, que tudo está decidido pelos deuses. Só que agora, com a filosofia, nós vamos ter uma nova percepção da consciência e da liberdade. Então, é a partir daí. Nós vamos fazer um estudo, já agora, pegando o livro de vocês, no capítulo 5º, As formas de crença, 227. Por que nós vamos trabalhar essa questão da crença? Como ela entra na filosofia? Que o ser humano, ele está buscando, ao longo de toda a sua vida, um sentido para a sua existência. E há uma questão que é fundamental. Essa questão o acompanha e marca toda a sua vida, sobretudo em momento de transformações profundas. Esse momento agora que nós estamos vivenciando com o coronavírus, Se a gente for lembrar assim, como a nossa vida é marcada por uma certa fragilidade. Então é o momento da gente refletir, e essa opção ela não pode ser ofuscada por nenhuma outra necessidade, segundo a filosofia, sobretudo os aspectos econômicos, sociais, culturais, porque essa busca do sentido vai iluminar a vida humana, e ela vai dar um novo sentido à sua existência. E essa percepção, ela vai acompanhar toda a nossa história. Então, é até bom, a partir do nosso tema, sobre as formas de crença, da gente assistir aquele filme Deus Não Está Morto 1. Vamos pensar nessa possibilidade. Então, falando agora sobre a crença, que é uma realidade desde a infância que é alimentada, esse comportamento que é marcado por normas divinas, e traz o temor. Então é importante superar essa percepção do medo. Não vou fazer algo errado, quebrar uma norma, ferir uma norma por medo, mas é importante que se desenvolva uma percepção de valor. Eu vou fazer isso ou deixar de fazer isso porque há uma referência maior ao transcendente, ao sagrado, Então essa referência das normas divinas traz esse respeito, esse cuidado, para cumprir algumas prescrições, para se vivenciar uma realidade de fidelidade.
na página 228. Aí nós vamos ter aqui essa questão do que é a crença, e um primeiro ponto importante é a gente recordar que ninguém é dono da verdade. Não se pode manipular essa percepção da verdade num aspecto religioso restrito. Então o nosso autor diz que o importante é reconhecer que ninguém é dono da verdade e que trocar ideias é melhor do que tentar impor suas convicções. E a gente recorda aquilo que dizia Gilles Deleuze, o filósofo francês: não se impõe valor para ninguém. Então, essa percepção deve ser a partir de uma conquista, a partir de um dado de consciência. E aí nós vamos ver aqui na página 228 a questão dos tipos de crença, vamos ver a questão dos mitos e tradições. Mito nós já falamos que tem essa forma fantasiosa, essa forma que é mais a partir de uma percepção comum, enquanto o imaginário, enquanto a filosofia trabalha a questão da consciência. E aí nós vamos ver também, isso não tem validade, isso é passado, isso não é um conhecimento válido. Então é importante a gente lembrar o quê? Tem uma contribuição para a história do conhecimento, lá na teoria do conhecimento, porque representa o primeiro esforço do ser humano na busca de respostas. Como dar uma resposta diante de uma situação de crise, de catástrofe? Por exemplo, agora o momento que nós estamos vivenciando do coronavírus. Então, se a gente fosse analisar a partir dessa percepção mítica, seria um momento de castigo, que Deus estaria castigando a humanidade. E aí nós vamos agora fazer uma outra percepção a partir da filosofia, né? Então, essa resposta lembra o primeiro esforço da humanidade em procurar conhecer a causa das coisas. Então, era muito mais fácil naquele tempo se atribuir ao imaginário, não porque Deus quis, né? Só que agora nós temos uma nova visão. E aí tem na página 230 a questão do sagrado e do profano, né? E vamos passando, tem atividade, eu vou pedir para vocês dar uma olhadinha aí, na página 227, a página 237, pegando essas duas páginas, né? Página 227 até a página 237. E nós vamos ter a atividade, está na página 237. Vamos ver aqui a nossa atividade. Nossa atividade está aqui na página 237. Só um minutinho. Atividade, página 237. Vocês vão pegar da primeira à terceira questão, página 237 no livro de vocês. Então em casa, vocês estão em casa com mais tempo, então pegue da primeira até a terceira questão, né? Página 237, de 1 a 3, isso são as questões. Então essa é a nossa primeira aula de filosofia, trabalhando a questão das formas de crença. E nós vamos ver também sobre a questão das teorias do mal, e essa pode ser até um argumento que muitos ateus procuram colocar em relação à questão do mal. Se Deus existe, por que permite que o mal aconteça? E aí nós temos lá da base da filosofia cristã, né? Então, se Deus não existe, tudo é permitido? Não. Então vamos refletir que o mal, ele é fruto das opções humanas, é consequência de nossas opções. Então nós vamos ver aqui na página 237, tem as teorias do mal, aí tem Agostinho, o mal como não ser, né, a ausência do bem, e tem o lado também da espiritualização da lamentação. O que é isso, né? Muita gente tende a ficar naquela fase da lamentação. Página 237, diz: a segunda é a lamentação contra Deus, porque Deus permitiu que isso acontecesse. E alguns até levantam o questionamento: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Né? Ou até quando? Né? Alguns estão levantando esse questionamento em relação a esse problema que nós estamos vivenciando, da catástrofe aí, né? do coronavírus. Até quando isso? Né?
Então, esse terceiro estágio é de espiritualizar a lamentação. O que seria isso? Descobrir que as razões de acreditar em Deus não têm em comum a necessidade de explicar a origem do sofrimento, que o sofrimento é somente um escândalo para quem compreende Deus como a fonte de tudo o que é bom na criação, incluindo a indagação contra o mal. Então nós vamos ver aqui, vocês vão pegar essas 3 questões da página 237, né? Então aí vem, fechando aqui, religião e democracia. Então nós fechamos aqui a nossa atividade, né? Nosso capítulo. Então hoje, trabalhando também aqui sobre os atributos, e também o que Tomás de Aquino coloca sobre os argumentos que comprovam a existência de Deus, né? E está lá na doutrina de Tomás de Aquino, uma das principais referências da filosofia cristã. Então, ele buscou a síntese entre o aristotelismo e o cristianismo, partindo da compreensão de que a razão e a fé poderiam caminhar juntas, porque ambas seguiriam a mesma direção. Qual seria a direção? A verdade, a busca da verdade. Então, ele diz, é importante estabelecer o domínio particular de cada área. Caberia à filosofia o estudo da natureza, fundamentação na investigação empírica e na busca racional dos princípios gerais de tudo que existe. Já a teologia caberia o estudo do sobrenatural, isto é, das verdades reveladas por Deus sobre os mistérios, como a encarnação, a ressurreição, a trindade. E aí nós temos o que Tomás de Aquino apresenta, as provas da existência de Deus. Vocês vão encontrar já aqui no próximo capítulo com Agostinho, né? Mas nós vamos ter o problema da morte aqui para a gente trabalhar na próxima aula. Então tem provas da existência de Deus. Tomás de Aquino apresenta 5 provas. A primeira é que Deus seria um motor imóvel. Ele explica que toda mudança de um ser, ela é provocada por outro ser. Então esse movimento exige um primeiro motor. E tem a outra prova que é Deus primeira causa. Tomás de Aquino se apoiou na teoria aristotélica sobre o motor imóvel para argumentar que a explicação do movimento da natureza exigiria o ponto de partida. E como todo movimento tem uma causa, o primeiro motor, a causa primeira seria Deus. E um outro argumento que ele apresenta seria Deus ser necessário. Ele diz, o existir das coisas, cuja essência é distinta da existência, pressupõe a existência de um ser, que a essência e a existência se identifiquem. Um ser necessário por si mesmo, por essência. E a outra prova que ele apresenta é que Deus é um ser supremo. Tomás de Aquino, conhecendo que algumas perfeições, né, elas se acontecem, então é importante que haja essa referência desse perfeito, dessa essência pura, né? Nós vamos retomar num outro momento na próxima aula. Então nós fechando aqui, fica a atividade para vocês, a atividade da página 237, essas 3 questões, né? Faça a distinção entre teísmo, deísmo e panteísmo. A segunda, em que consiste o argumento cosmológico para provar a existência de Deus, e vocês vão falar da prova da origem do mal. A origem do mal é Deus que quer isso, né? É porque Deus permite, ou ela é uma opção humana? Então vocês nesses dias em casa, né? Fiquem em casa, nós daqui vamos mandar para vocês aí os conteúdos, vamos acompanhar. Então façam essa atividade para a gente fechar o nosso primeiro encontro de filosofia, nossa primeira aula, né? Trabalhando essa questão do mal, em Agostinho, o mal como não ser. E também espiritualização da lamentação. Página 237, fica aí a nossa atividade e até a próxima na nossa segunda aula. Até lá!